Você já se perguntou como é feita uma peça dessa? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes para fazer um trabalho com madeira e resina. Vem comigo! Quando pensamos em trabalhos com madeira e resina epóxi, a primeira coisa que vem à mente são criações de projetos incríveis e únicos. E a resina tem essa característica de dar um toque especial à peça de madeira. Vou começar falando da preparação da superfície. Aqui tem duas peças de madeira que já estão lixadas e também já está feito o molde de acetato para segurar essa resina. Agora eu vou fazer a mistura da resina epóxi. Hoje eu estou utilizando a resina Perfect Glass da Transfix Hobby Art. Essa daqui é uma resina que ela tem média viscosidade, então por isso ela é bem mais grossa, bem mais consistente, como vocês estão vendo. E ela vai ser ideal para fazer esse projeto, pois eu quero que o desenho dessa tábua ele fique mais denso. Eu não quero que ele se espalhe tanto. Então, por isso, essa resina de hoje vai ser ideal para esse trabalho. A proporção de mistura vai ser de 50% do componente B em relação ao componente A. Então, se eu colocar 100 gramas do componente A, eu vou colocar apenas 50 gramas do componente B. Então, eu comecei fazendo uma camada baixa ali de resina e também o selamento das laterais, que é para não dar bolha na resina que vai vir logo a seguir. Então, por isso que essa camada de baixo está sendo incolor. Mas, se você preferir, você pode fazer uma camada colorida. Esse selamento com a resina epóxi só tem uma desvantagem, é que demora um pouco mais a secar. Você pode fazer esse selamento com a Smart Resina, que seca em 30 minutos, ou você pode ter a opção de fazer o selamento com a própria resina epóxi, só que ela vai levar um período aí de pelo menos 12 horas para secar, para você dar continuidade com o próximo produto, com a próxima cor que você for fazer a aplicação. Nesse caso, eu vou estar utilizando duas cores diferentes. A primeira cor é um azul perolado e a segunda cor é um marrom perolado, mas ele fica um tom de cobre. Então, eu vou fazer a mistura do pigmento na resina. Então, primeiro você faz ali a mistura do componente A com o componente B. Você mistura bem e depois você aplica o corante com a cor da sua preferência. Então, nesse caso, serão duas cores diferentes. E como eu falei sobre a questão da resina, como essa é uma resina de média viscosidade, ela não se mistura tanto. E é justamente isso que eu quero. Eu não quero que essas cores se misturem muito. Então, por isso, eu estou utilizando a média viscosidade. Então, aqui eu estou fazendo o derramamento da resina ao mesmo tempo. E depois que eu fizer isso, eu só vou mexer um pouco e vou esperar para ver como que ela vai se desenvolver. Porque a resina, querendo ou não, ela tem um pouco de vida própria. Então, por mais que você queira que ela fique de um determinado jeito, você tem que ficar olhando e acompanhando para ver como é que ela vai ficar ao longo das horas. Ao longo que vai passando o tempo, ela vai modificando e você tem que ir ajustando de acordo com como você queira o desenho. Depois desse processo, eu ainda vou adicionar mais uma camada de resina incolor por cima, que é para completar até a superfície da madeira. E aí eu vou esperar o período de cura, que é de 24 horas, para seguir para a próxima etapa. Tudo isso que vocês viram aí no vídeo foi para chegar nesse resultado aqui. Então, após alguns dias de trabalho, a peça já está completamente curada. Então, qual o próximo passo agora? É fazer a retirada do molde, tá? Lembrando que esse molde aqui, essa parte mais escura que vocês estão vendo, é o silicone, que é para a resina não ultrapassar a parte da madeira. Então, agora eu vou fazer a retirada da peça do molde e vou fazer o desbaste dela na CNC Halter, tá? Como essa daqui é uma peça pequena, vocês podem fazer o desbaste dela em um desengrosso, tá? Mas como eu utilizo bastante a CNC Halter, eu vou fazer isso utilizando essa máquina que trabalha com fresa. E enquanto eu estou fazendo esse trabalhinho de retirada do molde, aproveitar aqui para pedir para vocês deixarem um like se vocês estiverem gostando do conteúdo e para verificarem se vocês estão inscritos no canal para não perder as próximas notificações, porque todo dia tem um conteúdo legal aqui para vocês.
finalizado o processo de usinagem, agora eu vou fazer o trabalho manual, que é o lixamento e o acabamento. Para fazer esse primeiro lixamento, eu estou utilizando a esmerilhadeira. Essa daqui é uma ferramenta que eu mostrei recente para vocês, que é a esmerilhadeira bateria da Inco. É uma máquina muito boa que eu estou usando bastante e estou gostando. Aqui eu vou fazer um primeiro lixamento utilizando a lixa 100, que é para deixar a superfície bem retinha, para poder vir com a outra máquina, que é a tupia laminadora, porque eu vou fazer uma borda de 45 graus. Só que se eu deixar com o relevo da fresa, a tupia, ela copia tudo que está na superfície. Então, por isso é importante lixar antes de fazer o acabamento com a tupia. Essa tupia também é da Inco, é uma tupia elétrica, 110 volts. A fresa que eu estou utilizando é a fresa 45 graus. Fiz o acabamento com a tupia, agora sim eu vou retornar para o lixamento com a esmerilhadeira. E aí eu vou chegar até uma lixa 2000. E uma dica bem legal de lixamento é toda vez que você for trocar a granulação da lixa, você faz uma limpeza na superfície. Seja com um coletor de pó ou com um soprador de folha, você tem que limpar a superfície para não arranhar nas próximas granulações. Então, manter a superfície limpa vai garantir que o seu efeito fique completamente brilhante e sem risco. E para fazer o polimento, também estou utilizando uma outra ferramenta que é da Inco. Estou testando ela e estou gostando bastante para fazer polimento. Então aqui eu estou utilizando a cera de carnaúba com essa boina de polimento para deixar essa superfície ainda mais brilhante. E esse daqui é o resultado, uma superfície completamente espelhada, tanto na parte da resina quanto na parte da madeira. Então foi um projeto muito legal de fazer. A resina epóxi ela tem essa propriedade de fazer a união, a colagem das madeiras também. E uma coisa legal é que você pode colocar qualquer distância de madeira, pode ser perto, pode ser longe, pode ser mesas de madeira, que a resina vai ter uma boa colagem, ela vai ter um bom resultado. Galera, esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido esse resultado final. Esse fundo mais translúcido também foi proposital, por isso que eu coloquei pouco pigmento, que é para essa resina aparecer quando colocado uma luz por trás. Então essa que é a ideia. Caso você queira que esse efeito não fique translúcido, naquele momento em que eu coloquei a resina incolor, vocês poderiam ter colocado uma resina mais escura, ou preta, ou outra cor de resina. Esse daqui foi um trabalho muito legal de fazer, durou alguns dias, mas foi bacana porque eu consegui reaproveitar essa madeira junto com um produto que é sensacional, que é a resina epóxi. Eu vou deixar todas as informações do fabricante aqui na descrição para vocês não terem trabalho de ter que ficar pesquisando na internet. Então, galera, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, verifica a sua inscrição e ativa o sininho para não perder o próximo conteúdo, porque tem muita dica legal aqui no canal. Um beijo, galera. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau!